esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como é bom agradecermos ao Senhor, agradecermos ao Senhor. Como é bom agradecermos ao Senhor, agradecermos ao Senhor. Qual é a palavra final deste acampamento? Não só palavra tão ungida do Márcio Mendes, como todos os anos, do Roberto Tanus, como todos esses anos, ou a mim ou de qualquer outro que cantou, pregou, animou, conduziu este acampamento. A palavra de Deus, para nós, a última palavra é a palavra da gratuidade e de uma confiança absoluta no agir de Deus, na metodologia que Deus escolheu e escolhe sempre para nos conduzir. Por isso, vamos começar com Isaías 17, 22 a 24, que é a profecia de Ezequiel, quando o povo de Deus está na Babilônia, cativo, sem esperança. O povo que pecou, que ofendeu a Deus, que não ouviu os conselhos dos profetas que Deus enviou, como Isaías, Jeremias e o próprio Ezequiel, o povo então tem que sofrer o exílio. Passarão 70 anos na escravidão, na Babilônia, sem
direito ao templo, sem direito a uma identidade como país, como nação, vivendo na servidão. Ali, aquele povo que, diante da dor que está vivendo, começa a reconhecer os seus pecados, reconhece que tudo aquilo foi fruto das escolhas erradas que eles fizeram. E Deus então, através do seu profeta, manda-lhes esta palavra: eu mesmo, é Deus quem está dizendo, tirarei um galho da copa do cedro, do mais alto de seus ramos, arrancarei um broto e o plantarei sobre um monte alto e elevado. Vou plantá-lo sobre o alto monte de Israel. Ele produzirá folhagem, dará frutos e se tornará um cedro majestoso. Debaixo dele pousarão todos os pássaros. Deus estava, naquele momento de angústia do seu povo, profetizando que Ele mesmo, diante da incapacidade do povo de se salvar, de encontrar um caminho de volta para a sua terra, para a sua pátria, Ele mesmo vai tomar um galho do cedro. Vocês sabem que o cedro é uma das árvores, um dos pinheiros mais altos e mais frondosos que existem. Inclusive são típicos do Líbano, não é? Que por isso que a gente chama os cedros do Líbano. Inclusive na bandeira do Líbano tem um cedro desenhado, não é? Então Deus está dizendo que de um alto pinheiro, de um alto cedro, de uma madeira de lei, Ele vai tirar uma copa, um broto, um rebento e vai plantá-lo sobre um alto monte de Israel. E ali vai ser um sinal de salvação, porque o povo de Deus, comparado então aos pássaros, vão se abrigar debaixo da sombra, debaixo da ramagem daquele cedro, daquela bendita árvore. Que cedro é esse? Que broto é esse que Deus vai arrancá-lo e plantar sobre o monte de Israel? É Jesus, com a sua cruz, a verdadeira árvore da vida, que sobre o monte Calvário o Senhor vai plantá-lo. Começará como uma pequena plantação, mas se tornará uma árvore gigante. Em outras palavras, o Senhor está dizendo para aquele povo e para cada um de nós, porque é palavra de Deus, e Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E o céu e a terra passarão, mas as suas palavras não passarão. Então está dizendo para mim e para você, para cada um de nós, que Jesus Cristo crucificado é a nossa grande salvação, é a nossa grande esperança de voltarmos não só para Israel, para a Terra Santa, que hoje inclusive está em guerra, não é? A gente queria tanto, por exemplo, ter celebrado o Pentecostes em Jerusalém. Quem aqui já foi à Terra Santa? Quem aqui deseja que um dia haja paz e que você possa ir à Terra Santa em peregrinação? É um sonho, né? Mas eu quero dizer que se Deus quiser, Deus vai permitir que isso aconteça. Vamos rezar para que isso aconteça. Mas existe uma Terra Santa, um lugar maravilhoso que Deus preparou para cada um de nós. E esse lugar se chama o céu. Diga para o seu irmão: você é peregrino nesta terra, seu lugar é o céu. E você vai entrar no céu porque Jesus
foi sacrificado, foi oferecido em sacrifício ao Pai. Quando a gente está sofrendo, a melhor coisa que a gente tem que fazer é ir numa igreja e sempre ver que naquela igreja tem a cruz. Eu fico muito triste quando, às vezes, até alguns tiram Jesus crucificado e botam Jesus ressuscitado. Jesus está ressuscitado, sim ou não? Claro que Ele está vivo na Santa Eucaristia, no sacrário. Ele está vivo no céu. Ele é o nosso Senhor, vencedor de todo o mal. Mas eu e você ainda estamos peregrinando, ainda estamos debaixo de tantas cruzes. E quando a gente olha para Jesus crucificado, a gente tem a certeza que Ele venceu e nós também haveremos de vencer. A gente tem esperança de que essa cruz, que parece muitas vezes que vai ser o nosso fim, que parece que é só um tormento, que parece que é um sofrimento sem nenhum sentido, esse sofrimento, esta cruz é para a nossa salvação. Meus irmãos, não existe salvação sem passarmos pela cruz. Muitas vezes nós queríamos pular da quinta-feira santa, da Eucaristia, já para o domingo de Páscoa, mas é impossível. Temos que passar pela paixão, temos que passar pela morte, temos que passar pelo sábado santo, que é Jesus no sepulcro, aquele silêncio, aquela espera, para podermos chegar ao domingo, na vigília pascal e depois o domingo de Páscoa. O caminho de Jesus, o caminho escolhido por Jesus para nos salvar, é o caminho de cada cristão. Não existe cristianismo sem a cruz. Agora, não queremos uma cruz sem Jesus. Também fico muito triste quando se coloca só a cruz vazia, porque uma cruz sem Jesus, ela só leva ao desespero. Mas uma cruz com Jesus nos conduz à ressurreição, nos conduz à vitória. Por isso, meus irmãos, Ele foi o primeiro. Ele tomou sobre si tudo que eu e você não podíamos. Todo mal que eu e você não podíamos, Ele tomou sobre si. Alguém aqui já teve ou tem câncer? Levante a mão, por favor. Diante de um diagnóstico de câncer, de um tratamento tão difícil como o câncer, chegue diante da cruz de Jesus e diga: Senhor, eu acredito que o Senhor já venceu esse câncer. Tudo aquilo que eu não conseguiria vencer, o Senhor já venceu. Por isso eu tomo posse da tua cruz salvadora. Mas me dê a força, Jesus, para levar aquilo que compete a mim. Eu sei que eu preciso completar, como dizia São Paulo, na minha carne, o que faltou à paixão de Jesus. Eu sei que o Senhor nunca me daria uma cruz que eu não pudesse levar. Por favor, Senhor, me dê forças, me dê coragem. Meus irmãos, não adianta tentar fugir, não adianta só a gente se iludir, achando que o nosso caminho vai ser só felicidade. Não vai ser. Mas temos certeza que diante das cruzes da vida, diante das dores que temos que passar, Ele está conosco, Ele nos ama. Quem é pai e mãe aqui, levante a mão, por favor. Você ama os seus filhos, sim ou não? Se eles estão com saúde, você está feliz? Você cuida deles com carinho? Mas se algum tiver doente,
você manifesta mais cuidado, mais carinho e mais amor para com ele? Sim ou não? Às vezes até os sadios ficam um pouco enciumados. Agora você entende porque Jesus disse: eu vim para os enfermos, eu vim para os doentes. São eles que precisam de médico. Jesus é médico. Você está sofrendo, seja no corpo, seja na mente, na alma, seja na família, nas finanças. Saiba que se o Pai do céu te ama em todas as horas, quando você passa por maior dificuldade, aí está o grande amor de Deus. Santa Teresa, com aquele jeito espanhola dela de ser, não é? Com um temperamento bem forte que ela tinha, ela um dia chegou para Jesus e disse: ó Senhor, por que o Senhor me dá tantas cruzes? Ele disse: a cruz, Teresa, eu só dou para os amigos, porque a cruz é o que eu tenho de mais nobre, mais puro e santo. Aí ela respondeu: agora eu sei porque o Senhor tem tão poucos amigos. Quem é amigo de Jesus aqui? Tenha certeza que a cruz visitará a sua vida, mas não virá sozinha, virá com uma graça tão especial. Como Deus confia numa pessoa que, mesmo passando por cruzes e provações, ela consegue manter a fé, a humildade, a paciência. Deus está nos treinando, meus irmãos, para a eternidade. Ali não há tempo. A gente pensa que Deus é lento, que Deus não escuta a gente. Deus não é lento, Deus é caprichoso. Diga para o seu irmão: Deus está caprichando. Se você colaborar, se você entender essa lição, se você se entregar e confiar, mais fácil você conseguirá o seu milagre, a sua graça, porque você vai aprender a lição. A lição são dos que confiam. Você já notou que pessoas às vezes que não seguem muito a Deus como nós, que não vão tanto na igreja, mas passam por uma provação, ela faz uma promessa, às vezes até um pouco desmedida, mas ela alcança a graça dela, sim ou não? Por quê? Porque ela pede com tanta fé, porque ela sabe que ela só tem a Deus. Deus fica tão constrangido com uma pessoa dessa. Você também não ficaria se um filho com toda humildade, chegando, se ajoelhando debaixo da sua frente, dissesse assim: pai, mãe, você é o melhor pai do mundo, eu sei que eu não mereço, mas eu queria pedir tanto que o Senhor me ajudasse nessa hora. Você já ama o seu filho. Você imagina quando seu filho se torna tão humilde, tão confiante, você fica constrangido. Você é capaz de ir até outro lado do mundo para ver seu filho feliz, sim ou não? Se eu e você somos capazes disso por alguém que amamos e confia em nós, imagine Deus. Renovemos a nossa fé, irmãos. O acampamento Fé e Milagre quer ser uma escola de fé, não só para um final de semana, mas para todo um ano. É tanto que muitos vão receber graças praticamente o ano inteiro. Quem toma posse disso? Muitas palavras que foram proclamadas aqui vão se cumprir, cada um ao seu tempo na sua vida. É preciso apenas você regar todos os dias com oração, com confiança. Senhor, eu tomei posse daquela palavra e eu acredito. Essa sementinha que foi lançada no seu coração, como dizia o Evangelho, dia e noite, você vai regando, às vezes até com lágrimas. Tem hora que a gente tem que regar
até com lágrimas, não é? Eu quero terminar com uma historinha tão bonita que eu vi aqui do Padre Léo contando. Esse homem de Deus que deixou tanta saudade, não é? O Padre Léo contava que um dia uma princesa, um príncipe da China resolveu se casar. Estava na idade de se casar, então seus pais e os grandes do reino começaram a arranjar moças nobres para que ele pudesse se casar. Mas ele era um homem muito especial. Ele queria não só se casar, mas ele queria encontrar o grande amor da sua vida. Uma mulher que merecesse estar ao lado dele, porque ele a amaria por toda a sua vida. E o que ele fez? Ele então pediu licença aos seus pais e disse: eu vou abrir a inscrição. Todas as moças solteiras do reino podem se candidatarem a ser a minha futura esposa, a minha futura rainha. E você imagina o que foi aquilo no rebuliço. As moças mais pobres, a maioria desanimaram logo, mas uma menina muito pobre, mas criada pela avó, com muito carinho, não é? Uma menina muito trabalhadora, mas muito humilde. Ela então disse: se ele convidou, eu vou ser candidata. Nem que eu vá só diante, lá no palácio, uma vez na vida e consiga vê-lo, para mim já vai ser o bastante. Chegou o dia, não é? Todas se apresentaram, ela com aquela roupa de chita. Vocês lembram o que é chita? Chitão, não é? As moças, todas as moças super bem vestidas, todas maquiadas, perfumadas, cabelo arrumado ao extremo, as vestes, os sapatos, e ela lá atrás, coitadinha. E ele disse: sejam muito bem-vindas. Quando ela olhou para ele, ela quase que morre ali. E ele então disse para elas: olhe, a minha futura esposa, eu amo quem gosta de planta. Vocês gostam de plantar? Todas, sim, majestade, sim, príncipe. Então, eu quero que vocês voltem daqui a 3 meses e eu vou dar a cada um de vocês uma semente muito especial que foi trabalhada pelos nossos jardineiros do palácio. E essa semente eu quero que cada um de vocês plante num jarrinho e vocês mesmos cultivem. Não adianta pedir outra pessoa para cultivar no lugar de vocês. Eu quero que vocês cultivem essa planta. Imagine o rei, o príncipe foi lá, pegou, colocou cada semente na mão de cada uma delas. Ela, ao pegar aquela semente da mão do príncipe, ela fechou aquela mão, colocou sobre o coração. Era o maior tesouro da vida dela. Então voltaram para casa, ela voltou para casa, não tinha um jarro, não tinha dinheiro, pegou um jarrinho de margarina, sabe? Um potinho de margarina, limpou o máximo que fez os furinhos, foi no meio da mata, pegou a melhor terra que ela achava e abriu o buraquinho, colocou a semente e ficou ali. Regava todos os dias. Passa-se 1 mês e nada de brotar. Passa-se 2 meses e não vem nada. Ela então percebeu: não vai brotar, eu não tenho sorte. Aí a avó era mais realista, disse: minha filha, você é pobre demais, como é que você vai querer competir com ele? Ele viu logo que você era pobre, deu uma semente estragada para você. Isso é um aviso, você nem voltar lá.
Mas ela disse: não. E eu recebi, eu sou mulher de palavra, e eu vou. E aí chegou um momento que ela nem aguava mais, ela só chorava. E as lágrimas dela que aguava. Isso é drama demais, né? Mas passaram os 3 meses, chegou o grande dia. Ela foi lá com o seu potinho, escondido aqui sobre o vestido de chitão, né? Chegou já um pouco atrasada. O príncipe já tinha entrado, todas estavam com a cabeça abaixada. Ela não viu flor nenhuma, ela já ficou um pouquinho mais animada. Aí de repente: agora mostrem vossas flores cultivadas. Menino, foi uma decepção tão grande para ela. Cada um levantava o jarro mais bonito que o outro, aquelas flores belíssimas. E ela, com a vergonha muito grande lá atrás, de repente ela levantou o potinho de margarina, vazio, sem nada. E as outras olhando para ela, zombando de todo jeito. E o príncipe disse: que bom que vocês trouxeram essas flores tão bonitas, mas com certeza vocês não fizeram o que eu mandei, porque todas as sementes que eu dei eram estragadas. Eu quis provar se vocês confiavam em mim ou não. A única que confiou em mim, na minha palavra, e mereceu ser a minha esposa, está ali atrás. Ela se tornou a rainha de toda a China. É uma historinha para dizer: muitas vezes Deus nos testa, nos prova, tem que ter paciência, mas na hora certa vai brotar. Ele já fez a obra dele, agora resta nos crer, acreditar. Deus plantou muitas sementes de vida nesse final de semana na sua vida. Regue-as, faça brotar, e no próximo ano traga sim um vaso de rosas, um vaso de flores, ou frutos, ou graças, e venha testemunhar que tudo posso naquele que me fortalece. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.